oi, estamos de volta e a gente continua agora o nosso curso de marcenaria caseira. Vamos começar agora a nossa aula de número 8. Nessa aula a gente vai aprender a fazer então uma luminária. André, para a gente começar essa aula, vamos recapitular a questão ali da seladora, da cera. Você pode falar de novo sobre isso? Posso sim. Então vamos tentar fazer um resumão e simplificar essa história. Bom, por que é importante você não deixar a madeira crua? Porque ela vai sofrer mais efeito do tempo. Então você pode passar na peça lixada só cera de carnaúba? Sim, você pode. Você pode passar só seladora? Sim, você pode. Preferencialmente 3 mãos, intercaladas com uma lixa fina, para que a peça possa arrepiar e voltar. Ou você pode passar seladora e depois, por último, passar cera novamente. Como eu disse na aula anterior, eu não sou um especialista em tintas de tipo algum. É possível aplicar, acredito que quase qualquer tipo de tinta para madeira. Eu já pintei peça de madeira com tinta piso e funciona, fica bom. Agora, recomendo, até posso procurar alguma coisa mais específica sobre tintas. Vejam o curso da Educar sobre pintura e acho que vai ser melhor. Então não posso garantir assim, não, tal tinta da marca tal funciona. Não, cera e seladora desse jeito vai dar certo. Boa. Agora, pessoal, vocês estão vendo aqui, vocês viram na imagem antes dessa luminária cheia de furinhos e tudo mais. Eu tenho uma ótima notícia para vocês, meu povo. O André vai fazer a luminária agora nessa aula com aquele furo igual ao da banqueta. Exatamente. Né? Que a galera queria ver como é que faz aquilo. A gente vai fazer, ao invés de fazer a luminária, vai na banqueta agora? Ah, vai lá, a banqueta está lá na frente. Isso. Aí. Vamos imaginar esse furo aí numa dimensão um pouquinho menor, tá? Essa dimensão um pouco menor vai ser o vazado por onde a luz vai passar na luminária. Por quê? Porque a gente deixou para fazer na luminária. Porque se eu for fazer a luminária exatamente como tá essa daí aí, a gente vai ficar aqui até umas 10 horas da noite. Eu levei mais ou menos uma hora e meia para fazer cada uma dessas laterais. Ui. E eu vou explicar o porquê que demora tanto. A utilização da serra-copo é um pouco chata de vez em quando. Aqui você usa serra-copo? Essas maiores foi com serra-copo. Tá. Poderia ter sido feito, na lateral foi feito só com broca. Dá pra ver, deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Segura os copos aí, por favor. Obrigada. Ó, vou mostrar a lateral aqui pra vocês. É diferente. Como é que é a lateral? Foi feito só com uma broca, simples. Tá. Furado e depois lixado para tirar as rebarbas. Entendi. Legal. Ontem, quando a gente chegou para fazer o curso, o pessoal da técnica que olhou, se eu não me engano, acho que foi o Ocimar, e falou, eu já tinha visto uma luminária com uns furinhos assim, com iluminação azul, você fez igual? Eu falei, não fiz igual, cara, eu nem sabia que tinha alguém que tinha feito uma luminária com furinhos e luz azul. A questão é, luz azul é legal, então tem 1 milhão de pessoas que usam, e fazer furinhos é uma coisa muito comum também, então natural que você tenha uma ideia que não é tão inovadora assim, em que você vai encontrar 1 milhão de coisas iguais. Mas, na verdade, se você pegar um close muito próximo da luminária, será que a gente consegue um close bem pertinho lá? Aí, você está vendo que entre os furos tem uns cortes. Por quê? Porque a ideia é que isso seja um desenho de ligue-pontos. Que legal. É um conceito que eu já uso em joalheria há muitos anos, de fazer furinhos com as ligações entre eles. Então eu falei, vou fazer a luminária, eu vou fazer assim. Por quê? Porque eu acho legal. É a única explicação, plausível. Certo? E ponto, né? E é isso aí, pessoal. Vamos lá, mãos à obra? Mãos à obra. Bom, então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer a modelagem da cúpula dela. E no caso da que a gente vai fazer hoje, a gente não vai fazer ela exatamente igual a que está ali. A que está ali tem um acionamento, tem um interruptor com acionamento pelo pé. Então é um botãozinho onde você aperta, é uma luminária de chão, você apertou, beleza, ela acendeu. A que a gente vai fazer hoje, esse aí, esse pretinho aí. Aperta ele aí, Carla. Vamos ver se não explode. Desliga. Tem que fazer clique. Fez. Aí. A que a gente vai fazer hoje, o mesmo tamanho, o mesmo tipo de estrutura, só que com um interruptor comum.
em que você pode colocar na sua... Muito obrigado, viu, Carla? Que você pode colocar em cima do seu armário, etc e tal. Quais as madeiras que a gente vai usar? A madeira na lateral é maracatiara. Pô, mas por que você está usando maracatiara só para este imóvel? Por uma razão muito boa. São os pedaços que sobraram do deck da minha piscina. Então, tava lá, é uma madeira bonita. E eu falei, pô, vamos fazer a luminária com ele, porque fica legal. E essa diferença de cor entre a lateral e o meio também. Exatamente. Então é assim, meio pinos, lateral maracatiara. Certo? E a base de maracatiara também. Então vamos lá, vamos começar a fazer. Tem projeto? Tudo der certo e nada der errado, vamos achar o projeto aqui. A gente vai fazer, inclusive, a instalação elétrica dela. Aí. Barba, cabelo e bigode, hein? A parte da instalação elétrica, ela não é complicada, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que morrem de medo de fazer instalação elétrica. Então, bom, tá aí, peça por peça, como é que faz, o tamanho, tudo baseado nos padrões de medida que a gente já tinha. Certo, pessoal? Certo. Vamos à obra. Vamos à obra, que já está ficando tarde, hoje é sexta-feira. Bom. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre a maracatiara. Se eu quisesse usar a maracatiara para fazer tudo que a gente fez a gente fez com o cedro, se eu quisesse usar a maracatiara, ok? Ela é Daria. muito cara, ela é boa de trabalhar também? É mais cara e mais dura, tá? Mas daria para fazer sim, ficaria bem legal. É porque ela é escura, né? Ela é bem bonita. Né? A maracatiara ela tem uma característica muito interessante. Se você olhar essas peças aqui, por exemplo, vou dar um close superior aqui. São as mesmas peças, é a mesma madeira, só que essa tem um monte de veios de uma cor bem mais escura. E as outras não, elas são mais lisas. Então, essa característica, ela é bem própria da maracatiara. Você tem que ver o que é que você quer usar. Eu já fiz joia com maracatiara. Uma parte bem trabalhada da madeira, você consegue fazer umas coisas super bonitas que aparece bem o veio. Dá, fica legal, tá? Aí a gente entra na questão, voltando rapidamente à questão do parafuso ou não parafuso ou prego, a primeira vez que eu fiz o meu deck, eu preguei ele todo. A semana que vem eu vou tirar tudo e parafusar, porque solta. Né? Então, mesmo com prego que é para deck, que é um prego torcido, que funciona de outro jeito. Mesmo assim, recomendo que seja parafuso, funciona melhor. Bom, isso aqui que vocês estão vendo verdinho em cima é bolor. Se você que está assistindo o curso é de São Paulo, capital ou imediações, eu não preciso explicar por que está tudo embolorando, já que fazem umas semanas que não para de chover por aqui. Né? Mas a gente também não pode reclamar, pelo menos agora tem água. Não podemos, exato. Acho que Mesmo com a madeira guardada num lugar, aqui, por exemplo, tem ar-condicionado e tudo, se ela ficasse viva, né? só aqui dentro, mas tudo colado uma na outra, vai criar, e essa madeira ela já estava úmida, então assim, não tem como, vai dar problema. Bom, vamos lá. Como é que vai ser a nossa estrutura? Vamos estruturar a lateral primeiro. Vamos ver os tamanhos que elas estão. Vamos fazer um cortinho aqui, vai ser necessário em uma. E aí, uma delas vai ser o fechamento em cima. Certo? E eu vou entrar, a outra peça eu vou usar para fazer as bases. Nenhuma dessas está do mesmo tamanho, para a gente não ter que cortar. Vocês podem perceber que essa madeira, ela tem a parte de cima aqui, ó, dá para pegar aqui por cima? Aí. A parte de cima dela, que tem uma cor diferente da lateral, é porque aqui foi colocado o stain. Ela estava inteira com o stain. Eu tirei o stain na lixadeira. Porque eu não queria, porque eu ia usar outra aplicação. Então, mas por quê? Quando você vai fazer deck, o ideal é você pintar todas as madeiras antes do que de utilizar. Se for pintar com ele lá no lugar, vai dar muito mais trabalho também, né? Então, por isso, é uma madeira de deck. Reaproveitamento total e absoluto. Bom, vamos começar a medir aqui e serrar.
senão a gente não consegue acabar isso hoje. Essa daqui é a menorzinha, vamos ver o tamanho que ela tá. Vocês lembram que eu falei sobre arredondar a madeira e que as madeiras de deck eram arredondadas, né? Sim. Essa daqui é uma madeira de deck, então, logicamente, ela está arredondada. Eu virei ela que é o contrário para poder bater o esquadro, porque na parte redonda fica mais difícil de esquadrar certinho. Então, vamos fazer esse pezinho dela mais retinho. Vinícius Paz mandou um comentário legal aqui, uma ideia que ele está dando para a gente. Para esse tipo de luminária, quem quiser fazer um efeito diferente, pode colocar por dentro algo que espelhe, por exemplo, papel alumínio, cola com glitter, CDs picados, e aí vai dar um chance, né? Na hora que acender. Nunca tinha nem pensado nisso. Vou testar para ver uma como ideia, fica. né? Uma questão importante, fundamental para essa luminária, ou para qualquer desenho de luminária que você for fazer, é o seguinte. Você não pode deixar a lâmpada encostar nas paredes, tá? E a gente está falando aqui de lâmpadas de equivalente para lâmpada incandescente a 40 até 60 watts, não trabalhar com uma lâmpada acima disso. Se for trabalhar com uma lâmpada acima disso, você tem que prestar atenção no soquete que você está usando, se vai valer, se não vai. Isso que a gente está fazendo até 60, eu garanto que não vai dar problema. Acima disso é por sua conta e risco e não culpe a Educar. Sim. E outra coisa também, uma luz fria, né? Ou coloca uma LED, né? Alguma coisa assim. Ou você pode até querer um efeito de luz quente, mas usar uma LED amarela, que fica muito mais econômico. Vai investir uma grana, mas vale mais a pena. Muito bom. No tamanho certo. Vou fazer o corte aqui. Ficou uma barba. Agora sim. 44. Isso aí. Próxima peça. Peraí, já falo. Eu fiz faculdade numa instituição que tinha curso de design também, né? De design de produto. E tinha muitos amigos que eram do design. Na verdade, acho que mais amigos que eram do design do que dos que eram da arquitetura. Sim. E eles reclamavam loucamente, em tom de brincadeira, ou talvez sério, e eu achasse que era em tom de brincadeira, por que arquiteto tinha mania de querer fazer luminária e cadeira. Qual era a explicação? Então, eu tenho uma explicação boa para isso. E é uma explicação que vale para
talvez para a resposta de várias coisas. O design, a arquitetura e as artes plásticas, elas são todas a mesma raiz. Então é natural que você, que trabalha com a proporção do ser humano, queira ir para outras coisas que não sejam só determinar o abrigo, e sim o lugar onde ele senta, ou como ele se comporta com a luz, ou como que aquilo interage com o meio. E as artes plásticas também, então é tudo a mesma coisa. Eu acho complexa essa coisa de... Eu já ouvi um milhão de vezes, mas você faz tanta coisa, né? Não, não faço tanta coisa, eu faço uma coisa só. Artes plásticas, de uma forma ampla. Ela vai até a construção, e da construção até a joalheria, mas é uma coisa só. É fácil. Bem, explica, boa explicação. Boa. Se eu fosse médico, seria diferente, né? Seria algo realmente diferente. Mas o que eu acho que também não impede que os médicos possam fazer o que eles bem entendem da vida deles, além de clinicar, né? Desde que eles façam bem feito a função deles. E não coloque em risco a vida. Mas eu fico tão feliz que existem médicos, cara, porque existem pessoas que acham que medicina é uma coisa legal, porque se dependesse de mim, não ia rolar, não. Eu acho bom, fico muito contente. Ainda bem, né? Que tem quem estude medicina. Ai, ai. Bom, 10, largura da tábua, 10 por 44, isso, 10 por 44. Então vamos cortar o topo já. E outra coisa também, né? É muito comum você encontrar arquitetos, designers, artistas plásticos que trabalham em outras áreas, né? É bem comum, né? Principalmente dono de restaurante e bar. Atividade que eu também já exerci há algum tempo. Olha aí, viu? Multitask. Dez centímetros e fechamos a parte de cima. Ó, quase errei. 2 cravadinho. Não são 10? São 10? A específica dessa é 10 ou 14? 10,3. 10,2, vamos fazer com 10,2. Porque aquela é a lateral, então isso aqui vai ter que ter o tamanho dela mais 4 centímetros, 2 de cada lado. Então, exatamente. Então vamos para 14,2. Tampinha separada. Vou fazer a mesma coisa com essas aqui, separar em 44. Reto.
André, o Felipe Seixas te pergunta o seguinte. Quero pintar a madeira com esmalte sintético, mas quero manter o acabamento rústico sem lixar ou cerar. Tem algum risco da tinta não pegar ou sair com o tempo? Pegar, vai pegar. Agora, esmalte sintético, por definição, ele é para outros fins. Né? Então, será que vale a pena ele usar esmalte sintético? Essa é a questão. Tem que ver se ele não tem uma outra coisa que ele possa usar que preserve. Se ele quer manter a rusticidade, talvez outra tinta mantenha essa rusticidade de uma forma mais adequada. Tá. Como eu estava dizendo, sobre essa questão da pintura, uma coisa que eu acho que pode ficar muito interessante, e é assim, eu acho que pode ficar muito interessante, é porque eu ainda não testei, tá? Não deu tempo. Usar essa madeira, usar a madeira até antes de, com ela só esquadrejada não, com a plana passada nela, pintar ela toda, deixar secar, depois lixar. Você falou isso ontem, que dá aquele ar de... Vai dar um ar mais... A tinta desgastada, saiu, fica aquele Exatamente. rústico bacana, né? Isso eu acho que pode ficar legal. Bom, as duas peças da minha lateral estão prontas. E agora vamos fazer um vazado freehand, total freehand. Eu vou fazer um suportinho aqui diferente, para ver se fica mais fácil. Mas antes, vamos fazer o furo com a serra-copo. Finalmente. Finalmente. Bom, a serra-copo, dá para ver aqui em cima? Vamos lá. Aí. Ela tem uma guia central e o copo dela, que é o que vai fazer o corte, no diâmetro que você quer. Certo? Por que esse tamanho, especificamente? Porque quando você faz joias, esse tamanho aqui é um tamanho padrão para dedo. Por isso que eu tenho essa daí. Tá. Para fazer isso que a gente vai fazer agora, eu preciso usar serra-copo? Não. Eu poderia usar cadê a minha broca? Esta broca, que está do lado da serra-copo, porque ela é também do tamanho das serras que a gente usa para tico-tico. Porque o objetivo, ó, a serra está junto aí para ficar tudo igual. O objetivo é fazer com que a tico-tico entre nesse buraquinho e eu possa trabalhar com a tico-tico, tá? Eu vou fazer o corte com a serra-copo porque para mim não vai fazer diferença. E aí a gente aproveita e mostra como é que ela funciona. Tá? Encaixei aqui, ela tem uma rosca de encaixe, travei. E vamos lá. Preciso fazer uma guia? Não, porque a serra-copo já tem a guia dela. Então não é necessário. Chega na quarta aula, tá todo mundo em silêncio já, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar. Bom, como eu disse, vou fazer a abertura freehand mesmo. As do banco que vocês viram na frente foi total freehand.
É lógico que eu tenho noção do que eu posso e do que eu não posso fazer. Então, o que é importante você ver do que você pode e do que você não pode? Isso vai ser parafusado com parafusos de assim, 3, né? Pá, 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 pá. E tem que ser um vão, mas não uma abertura total. Então, toma cuidado com o quanto você vai serrar para que isso não arrebente inteiro. Beleza? E vamos fazer o nosso furo. Bom, um anteparo de madeira, porque serra-copo não é uma coisa baratinha. Liguei e vou mais devagar descendo. Se for com a furadeira, mesma coisa, faço mais devagar só. Bom, parei na metade do furo. Por quê? Eu vou fazer 2 para vocês entenderem a diferença. Vou só passar a guia. Dá pra ver aqui, ó? Volta lá na central. Viu? Aí. Tá só o pontinho do furo guia. Aí, isso. E do outro lado, tem o guia mais o buraquinho. A guia normalmente é desse tamanho mesmo. Então, a história da rodinha funciona por causa disso. Essa madeira aí, ela vai sobrar. E agora eu vou começar a furar de novo do outro lado e a gente vai ver por que isso funciona melhor assim. Devagarinho. Você ouve um barulhinho diferente, ele faz... E aí, a ponta dela... Ó, vamos colocar aqui que fica mais fácil de ver. Aí é o trabalho que dá agora. Exatamente, por isso que demorou 1h30 para fazer outro. Quando eu furo assim, ela fica uma rebarba por dentro. Tá vendo aqui, ó, essa rebarba? Mas eu vou tirar ela ainda com a própria serra. O problema é que a ponta da serra fica com sua rodinha de madeira. Se eu tivesse furado tudo de uma vez só, essa rodinha ia estar até o talo aqui. E aí eu ia ter que desmontar a serra, tirar isso, um saco. E aí você tem que ficar fazendo isso várias vezes. Mas quando tem metade para fora, a gente tenta não destruir o cenário da Educar, você consegue segurar e esfacelá-la. Que torna tudo muito mais prático. E ainda assim sobrou um pedaço. Eu não precisaria tirar, tá? Mas eu vou tirar para poder furar a outra de uma vez só e vocês verem como fica muito pior. Se essa serra-copo fosse maior, tá bom. Se eu estivesse usando essa, fica do lado do furo lá. Cadê ela? Aí. Se eu estivesse usando essa, seria mais fácil, porque ela tem uns furos dentro, tá vendo? Por esses furos dentro eu consigo enfiar uma chave qualquer, bater e tirar esse miolo. Então fica bem mais prático. Beleza? Beleza. Bom, deu para entender como é que é? Maravilha. Eu vou furar a outra e furar de uma vez só. Para a gente ver até onde essa chatice acontece. O trabalho não é fazer o furo, né? É tirar o que sobra cada vez que você faz. É ficar novo limpando. furo. Por isso que demora. Ó, aí você imagina o trabalho que deu fazer isso aí. Eu quase desisti umas 3 vezes. Eu vou só passar de novo no buraquinho aqui até o final. Para dar aquele acabamento dentro. E aí... Problema 1. Então eu não vou me importar porque eu vou serrar com a tico-tico. Mas olha o estilhaço que ficou.
né? O que dá um pouquinho mais de trabalho. E a madeira inteira dentro da serra. Ixi. Quase tirei do foco, hein? Beleza? Sim, 2 problemas, já mostrou. Perfeito. Né? Então, assim, é bom, é prático, muito. Só que essas copas pequenininhas, até porque você encontra broca desse tamanho, né? Ela é chatinha de usar, tem que tomar cuidado. André, então serra-copo tem vários diâmetros diferentes. Você... Vários. Sempre, imagina que assim, como é que você vai passar um cano por um armário? Com uma serra-copo. Você faz o buraco do tamanho do cano que gente, você tudo precisa fez passar. sentido na minha vida agora que você falou isso. Agora eu entendi o universo. Então, essa serra-copo aqui, a maior, eu comprei essa serra porque eu estou fazendo um balcão de madeira de 20 milímetros e eu preciso instalar uma pia e um sifão. E aí é com essa aqui que a gente vai furar para poder fazer essa instalação. Certo? Certo. Também usei uma vez para fazer o furo do armário para ligar fios de TV e cabos da net, essas coisas, e foi bem no móvel, então deu um trabalhão assim. Exatamente. Se você não tiver serra-copo, você vai fazer furinho pequenininho. Aí você não tem uma tico-tico. Aí você vai fazer o quê? Né? Chorar, que é o que sobra. Bom, pessoal, vamos lá. Vou tentar fazer isso rápido e sem muito drama. Drama 1. Bateria. Deixa eu aproveitar para fazer a pergunta do Adriano. Se eu usar uma régua ou tábua como guia ao lado da tico-tico, consigo um corte mais reto? Consegue. Eu falei isso na primeira aula, que ele foi? poderia Não fazer lembrava. essa fixação. Você pode fixar com um sargento mesmo. Você fixa com um grampo e uma tábua que seja reta, né? Ou uma ripa que seja reta. Tem que tomar esse cuidado. Senão não E aí vai que vai. É que aqui também é um corte curvo, né? Detalhe importante, o pessoal da segurança do trabalho vai reclamar no site. Você está vendo que eu estou cortando assim, né? Com a serra no sentido da minha mão. Sim. É seguro? Não. Nem um pouco. Só que tem um detalhe. Como é que eu vou segurar isso aqui? Não tem como. Então, assim, eu sei a força que eu estou aplicando e sei a altura que está. Sei que não vai dar problema, para não falar a palavra pior. Mas não é a coisa mais segura do mundo. Isso é fato. Então, assim, pessoal da segurança de trabalho, calma, que vai dar tudo certo. Segura lá, Paulo. Certo? Que E o lindo. corte em si já tem acabamento. Você só precisa dar uma lixada por fora depois. Esse acabamento aí que você vai fazer é igual ao acabamento nos furos? É o mesmo o que você falou que você vai fazer nos furos para ficar mais bem acabado? Eu vou Com a lixar serra, eles por com a fora. lixa. Tá. Esse daqui foi o que a broca passou uma vez só, né? Aham. Então ele fica mais fiapento dentro. Tá. Eu preciso passar ele de novo lá para ele ficar mais bonitinho, mais certinho. Legal. Certo? Bom. Quantos furos eu tenho que fazer?
Se você responder a pergunta quanta luz você quer que passe, a gente fala quantos furos. É bem um caminho de rato, né? Você fica à vontade pro freehand e acabou. Exatamente. Isso aqui parece o logo do disco do Audioslave, não parece? Conversa dos metaleiros aqui. Vamos simplificar nossa vida por uma questão de tempo? Senão eu vou explodir o tempo. Cadê aquela broca maior? Aqui. Vou fazer o seguinte. Deu para entender como é que faz o vazado? Deu. É o mesmo processo de fazer o vazado para o banco ou de fazer qualquer vazado. Aham. Por que ele demora mais? Porque demora mais, porque dá mais trabalho, porque é uma coisa que demanda mais tempo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer só o símbolo do Audioslave depois do regime em cima. Vou fazer mais alguns furos redondos e vou fazer furos redondos só nesse daqui. Tá? E vou considerar que é a quantidade de luz que eu quero que passe, Ok. para que a gente tenha tempo de finalizar. Tá. Ok, pessoal? Ok. Até porque essa luminária, especificamente, eu não vou fazer com os parafusos embutidos, como é a outra. O que significa que terça-feira, porque no domingo e na segunda eu não vou fazer isso. Na terça-feira, se eu quiser mudar, eu posso simplesmente desparafusar, fazer o desenho de novo, falar, não, quero mais furos, quero menos furos, acho que não ficou bom, cansei dessa iluminação. E aí dá pra gente alterar. Aí. E, detalhe importante, essa parte aqui vai ficar para cima, para aparecer menos a lâmpada, tá? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, como eu expliquei, dá pra gente desmontar ela depois e fazer mais os furos, tá? Nosso tempo é curtinho mesmo, eu vou acabar de montar, senão não vai rolar. Tem o Beleza? soquete, né? Ainda tem a... Exatamente. Bom, vou fazer esse acabamento depois. Então vamos lá. Furação na peça. Se eu colocar parafuso na maracatiara sem fazer pré-furação antes, vai explodir tudo. Tá indo pro lado certo, moça? Você falou da maracatiara aí, então ela é bem mais difícil assim? Ela é mais dura, cara. Ela tem uma fibra bem mais compacta. E isso faz com que o trampo fique um pouquinho mais trabalhoso.
Ação. Ainda bem que você fez umas marcações de 1 centímetro antes, né? Os xizinhos, as bolinhas. É, exatamente. Esses daqui foram no olho mesmo. Acho que todo mundo já entendeu que é assim, você faz a marcação de 1 centímetro, tem 2, vai ser no meio no prumo da peça. Acho que deu, né? Tá? Preguitos de 30, não. Não, pode ser de 30 mesmo. Essa é uma peça que não tem muito impacto. Você não vai ficar submetendo ela a grandes esforços. Ah, a única coisa acho que a gente deve se preocupar com isso é... Carla, você pode levantar a cúpula da luminária para a gente mostrar como é que é o encaixe dela? Vamos ver. Só puxar. Tô com medo de derrubar. Ela é Me ajuda encaixada. aqui, Fal. É. Ela é encaixada, tem que... Aí. Aí, pode até tirar. Ela é só encaixada, ela não tem nenhuma trava, tá? Então, por acaso, se você resolver fazer isso em casa e você tiver filhos na idade do eu mexo em absolutamente tudo, acho que é bom deixar num lugar que ele não encoste, Aham. por uma questão de segurança. Você que tem filhos, Carla, pode dizer, Sim, né? com certeza. Posso Bom. encaixar de volta? Pode. Nossa prestimosa diretora Olha. vai me xingar porque eu consegui, eu vou conseguir estourar na última aula. Aí fala pra ela o que ela prefere que a gente faça, se vai andando no andamento normal ou não, Me diga, fico nas Mafê. mãos dela. Tá. Ela que manda aqui, afinal de contas. Exatamente. Vamos indo, por hora vamos indo. Até a hora que ela der um grito aqui no meu ouvido, eu dou no seu também, Maravilha. André. Aí. Eu tenho uma pergunta aqui do meu querido Pablo Peinado. Pablo Peinado, autor de cursos muito lindos aqui na Educar. Salve Caperuto, poderia dar uma palhinha de incrustação de chapa de metal na madeira juntando seus talentos? Abraço, Carla, André, equipe Educar, tá tudo lindo. Na verdade, não vai dar para você dar uma palhinha aqui, né? A gente está com o tempo apertadão. Cara, então, como é o Mas nome aqui dele ele está mesmo? falando sobre misturar materiais, né, com a madeira. Como é que é o nome dele? É o Pablo Peinado. Ele faz cursos de artesanato muito legais aqui na Educar. Pablo, eu adoraria ter um pouquinho mais de tempo e explicar isso sim. Cara, é super legal trabalhar com incrustação. Ficam resultados absolutamente fantásticos. Se você tiver paciência para fazer, porque é um trabalho de infinita paciência. Fica muito bonito, mas... Quem sabe a gente volta para Pensa falar num com um pouco outro mais de curso calma assim, sobre isso. E não só de incrustação, da utilização das duas coisas mesmo. Por exemplo, é comum você encontrar em loja de móvel rústico
Vamos desmistificar a palavra rústico, tá? Rústico no sentido que a gente está usando há 2 dias. É comum você encontrar móvel de madeira bruta e junto com a madeira você ter ferragem feita com vergalhão de aço liso ou com vergalhão de aço convencional de obra mesmo. Fica lindo. Trabalho assim fantástico que custa uma fortuna e que não é um bicho de 7 cabeças para fazer. André, vamos fixar só essa fase e depois a gente vai para a base, tá? Para não fazer as 4 que você está fazendo, uma é igual, né? Beleza, Mais. faltaria a tampa só. Tá, bom. Beijo para você, Pablo. Pô, vou procurar os cursos dele para ver. Curso de encadernação maravilhoso. Estojos e portfólios É para mesmo? fotografia. Que legal. Maravilhoso. Bom, A tampa aí. fechei. Minha cúpula está pronta. Certo? Como é que a gente vai para a base? Deixa eu parafusar aqui. Que eu vou precisar virar de ponta cabeça. Vamos mostrar lá a parte de trás. Agora, esse recorte aqui, ó, eu vou ter que fazer o corte da madeira. Tá pegando aí por cima? Tá. Então, exatamente, ou um pouquinho menos aqui. E aqui. Vamos pegar o nosso esquadro. Vamos fazer o seguinte? Vocês podem me passar essa daí? Sim. Aí eu corto aqui e acabo de explicar nessa que está pronta. Você quer a luminária toda? Isso, por favor. Peraí. Fiz a pecinha. Ela tem que encaixar perfeitamente aqui dentro, tá? E é perfeitamente mesmo, ficar levemente sob pressão. Então, por quê? Vamos enxergar por essa daqui, ó. Fazendo ela certinha, eu vou ter essa basezinha. Que serve para a hora que eu colocar a cúpula, ela travar. Ok. O encaixe dela é feito assim. Aham. E aí essa peça, eu vou fazer a instalação elétrica dela. Como? Com um soquete como esse, cerâmico, ou pode ser um soquete como esse daqui também, que é mais fácil de encontrar, tá? Tem a etiqueta da... Os dois são de cerâmica? Os dois são cerâmicos, Tá. até lâmpada de 60 watts aguenta tranquilamente, tá? Aham. E aí como é que você liga? Você vai pegar um pedaço de fio básico, paralelo, pode ser fio paralelo de 1,5, esse daqui é de 2,5, mas pode ser de 1,5, não tem a necessidade de ser mais do que isso. Vai abrir o fio, as duas pontas vão
Uma, no caso desse soquete aqui, dá para ver por baixo, ele tem 2 entradinhas. Isso. Você vai colocar um pedacinho, uma ponta do fio em cada lado. Aí, nota-se aqui, ó, furei a peça para passar o fio para baixo, porque eu comi um pedacinho para ter um encaixezinho certinho. Certo? Uhum. Fiz o furo de volta e esse interruptor, ele interrompe um lado só, que pode ser tanto a fase quanto o neutro. Corta, abre o fio, corta um pedacinho, junta os 2 pedaços dentro do interruptor, prende ele aqui numa base maior, que pode ter o desenho que você bem quiser. Aqui não vai fita isolante, você não precisa se preocupar nem nisso aqui. É importante, na hora que você está montando tudo isso, que você não vá colocar fios juntos, descascados. Fora isso, não vai dar problema. E no seu interruptorzinho, na tomadinha, você abre ela, também tem 2 pluguezinhos diferentes. Descasca as pontas dos fios, torce a ponta do fio, encaixou ali, parafusou, está pronto. Faça um teste antes também, né? Antes de colocar a madeira. Por favor. Bem lembrado. Feito! Certo? Maravilha. Deu E para aí? entender, apesar de ter sido meio apressado assim no final, foi Vocês ok? ficaram com alguma dúvida? Tudo certo? Qualquer dúvida, reclamem no chat e a gente refaz. Sensacional. Amanhã tem mais, hein, pessoal? Alguma consideração final, André? Tudo bem? Tem uma consideração final importante. Diga. Eu queria agradecer profundamente a Carolina hoje, que é meu 13º aniversário de casamento. Oh! Obrigado Ainda pela bem que eu batalha dos perguntei. 13 anos. Parabéns. Pessoal, Parabéns, até amanhã. Carolina, por aguentar este André fazendo toda a sua arte, Toda essa a bagunça. sua vida há 13 anos. Genial, muito bom, pessoal. Parabéns. Obrigado. Essa, então, foi a nossa aula de número 8. Fizemos esta bela e charmosa luminária. Educar, sucesso é aprender sempre. Tchau.